eu ia nesse terreiro, né, onde eu conhecia a Umbanda, e meus espíritos desafiavam a Mãe no Santo, sabe? Era um problema. Na verdade, eu fui um problema, porque eu chegava lá, eu incorporava, mas eu não conseguia desincorporar. E era toda vez que eu ia, o povo já falava, gente, eu não saio antes das 3 da manhã aqui, porque eu ficava incorporar um, incorporar o outro, incorporar um, incorporar o outro, e eu putíssima dentro daquela situação, porque dentro do aprendizado que eu tive, eu sou espírito, eu tenho o comando do meu corpo, porque o corpo é meu, né? Então, eu queria levantar pra vir embora, e eu tomava vários tombos, cara. Parecia que me batiam mesmo, eu caía no chão. Minha mãe, coitada, olha, mãe, desculpa, metade das suas questões emocionais eu tenho culpa, né? Mas foi um processo, assim, de tipo uns 4 meses, eu tomando um cacete literal dos espíritos. Hoje, eu entendo isso como uma forma de mostrar para os meus pais, que tinham um conceito muito kardecista, e naquela época a Umbanda tinha uma concepção um pouco negra, não era legal, né? Não era uma questão de evolução, né? O preto velho que fumava cachimbo, o Exu que bebia. Então eu acho que a espiritualidade usou isso numa forma de provar para eles que existia aquilo, entende? Então eu sofri aí uns 3, 4 meses, até que a minha avó, que adorava alguém que jogava alguma coisa, Pedrinha, minha avó, estava lá, e ela morava em Santos, e ela falou para minha mãe, traz ela para cá que eu arrumei um lugar que vai dar conta. E daí eu fui para Santos num dia. E, gente, eu tinha 17 anos, né? Não tinha consciência de muitas coisas, né? E eu fui para Santos e era... Hoje, eu lembro, assim, do que eu lembro que eu vivi, era um barracão de candomblé. Era uma senhorinha, Dona Maria, bem pequenininha, assim, e tinha um cara chamado Nino, que ele incorporava seus 7 caveiras. Todo sábado, num quartinho de, tipo, 1,5 m por 1,5 m. Ele ficava sentado num banquinho, manja, Santos, um calor infernal, né? Era um quartinho de 1,5 por 1,5, ele fechava a porta, ficava incorporado lá com charutão. Ele tinha um caldeirão do lado, que do nada aquele caldeirão fazia assim, ó, e saía uma fumaça lá de dentro. Efeitos especiais. Efeito especial, que até hoje, cara, eu queria poder ver o que ele colocava, porque não tinha nada dentro daquele caldeirão. E daí ali ele me botou sentada num banco e falou, tá bom. Começou a cantar e a chamar os espíritos todos. E daí ali eu fui incorporando o Exu, Pombagira, Preto Velho, Baiano, e ele virou para mim e disse, então, você tem um destino, você precisa ter um chão. A sua caminhada é ter um chão. E eu não sabia nem o que significava isso, né? Aí voltei, fiz uns trabalhos lá, fiquei deitada lá no salão, de frente ao gongá, ao altar deles lá um tempo, com umas comidas. Depois a gente pegou aquilo tudo 3 horas da tarde, num sábado, em Santos, e fomos pra praia entregar no mar. Imagina, né? A gente atravessando a areia, com os alguidar na cabeça, mas eu fui todo na fé, fiz lá, todo mundo olhando e tal. A partir daquele momento, a minha mediunidade, ela se estabeleceu. E eu comecei é para incorporar Exu? Beleza, eu incorporava Exu. É para incorporar Preto Velho? É para incorporar. E daí o meu processo mediúnico, ele estabilizou e eu conseguia incorporar, desincorporar, ter comando, direcionar sobre isso tudo. E esse velhinho, você identifica ele como tipo Umbanda? Você acha que ele era uma Umbanda meio que Umbanda, assim? Eu hoje tenho a convicção que era um barracão de candomblé pesado, assim, na verdade. Porque daí eles queriam que eu começasse a frequentar lá, né? E daí uma vez por mês, pelo menos, você tem que vir. Falei, tá bom, me botaram um jeito aqui, então é aqui que eu venho. Aí teve uma festa de Exu de Pombagira. Falei, bora lá, né? Melhor dia da semana. Chegamos lá, as mulheres todas arrumadas e tal, e começa o toque, pau, e tambor batendo, Exu e Pombagira, não sei o que lá. Daqui a pouco vem um cara com 2 frangos embaixo do braço. Já fiquei assim, né?
Falei, frango? Nunca tinha visto, né, cara? Cachaça, né, charuto e tal, já tô acostumada, mas frango... Frango? Aí o Exu, deu na mão de um Exu, o Exu catou assim, ó, pau! Abriu a garrafa. A garrafa? A garrafa Não, era cara, era o pescoço do Garrafinha bicho. viva. Garrafinha viva. E clau, 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 clau. E eu fiz assim, mãe do céu. Acho que aqui não é meu lugar, não. Aí me chamaram lá pra dentro, né? E eu fui, porque eu já tava toda me tremendo, né? Cheguei lá, o cara com bicho. Falei, hoje não, muito obrigado. Meu Exu é vegetariano, ele falou que tá de boa. Hoje, né? Falou que tá super tranquilo, hoje não. E daí o Exu de novo, né? Já era um Exu de uma outra pessoa, não daquele dos seus 7 caveiras, né? E você tem a tal da estrela na testa, e você tem que ter um chão, você tem que ter um chão, e você tem que ter um chão. Aí eu fui entender o que era ter um chão, né? E dali pra frente eu segui a minha vida espiritual. Dali pra frente, só pra trás. Dali pra frente foi só pra trás, ladeira abaixo. Caraca, que doideira, Não, né? eu tenho, desculpa, só uma curiosidade. Eu sei que vocês vão falar coisa séria. Uma curiosidade só. Depois disso que aconteceu com você, que foi parar lá, porque tava com o maxilar travado, né? Sua mãe falou, não, vai lá que vai arrumar. E tudo isso aconteceu. Sua mãe continuou indicando para mais pessoas da família, tá com probleminha, vai lá no terreiro, ou ela tipo, não, tá, parou ali, já Não, entendi. minha mãe começou a enxergar o processo, porque assim, a prova da minha mediunidade, ela começou a ser muito severa, sabe? Então, eu ia, de verdade, eu ia para esse terreiro em São José e eu não conseguia ter controle, e o primeiro espírito que eu incorporei foi Veludo. E quando eu tô afirmando muito, né, que eu tinha 17 anos, porque há 33 anos atrás a gente não tinha internet. Eu nunca tinha lido um livro de Umbanda porque não era o meu meio. Então eu não sabia o que era um Exu ou uma pombagira. E a primeira vez que eu fui no terreiro, o Veludo chegou e disse, muito boa noite, meu nome é Veludo, eu quero uma cartola, eu quero uma bengala, eu quero uma capa de veludo por fora, de cetim vermelho por dentro. Cara... E daí, assim, eu desincorporava, vinha Sete Saias. Muito boa noite, meu nome é Sete Saias, eu sou uma pombogira, tem um cigarro e uma champanhe pra mim? E os espíritos começaram a vir e dar nome, e parece muito louco, né? E hoje eu olho isso e eu falo, poxa, por que a gente tem internet? Exato. Né? Nossa, você falou tudo Por agora. que a gente tem internet para fuçar simplesmente porque eu tava aqui num processo de incorporação, vi uma rosa vermelha no cabelo, daí já vai lá, tec, 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 pombogira da rosa vermelha. Sim. E daí você já dá um nome pro espírito, você não espera ele falar, né? E pior né? que isso, ainda escolhe um que você queira, pois tipo Pokémon que eu vou escolher, entendeu? Pois é. Então foi um processo de muitas validações de um assunto que pros meus pais não existia. Eles não conheciam, né? Eu tive uma passagem de uma pombogira, mulambo, que eu incorporo raramente, mas ela chegou dentro da casa dos meus pais, da casa que eu morava, né? Sentou, virou pro meu pai, porque meu pai sempre foi de ler muito, né? Conhece muito até hoje sobre kardecismo, e falou, eu quero um cigarro. E ele disse, não vou dar. Ela falou, eu quero um cigarro. E ele fez, se a senhora é um espírito tão evoluído, eu não vou lhe dar. Ela disse, então tá bom, quando o senhor pensar melhor e trouxer, me avisa. E me apagou. E eu simplesmente desmaiei, fiquei jogada no chão da sala. Não sei quanto tempo foi isso, mas meu pai foi sair para comprar um cigarro. Quando chegou, acendeu, ela me trouxe de volta e fez, que bom que o senhor entendeu quem eu sou. Então, foi uma época de validações espirituais que, cara, era para tentar fazer eles quebrarem alguns conceitos, né? Me entender, para que eu pudesse entender este processo também. E hoje eu vejo isso, me fortaleceu. Sim. Claro, não, eu acho exatamente isso que você falou, do tipo, a internet, né, essa gana das pessoas por saber, tipo, qual é o meu espírito, qual é o meu espírito, qual é o meu espírito, isso afasta tanto elas da ancestralidade, porque não deveria ser tão importante o nome, sabe? Cada vez mais os anos se passam e tudo mais, eu penso, cara, o nome é tão importante porque o nome do espírito é uma máscara ali que ele está utilizando para conseguir se comunicar com você, para falar as potências, de repente, né, que ele quer ser tratado assim, quer ser tratado assado, igual a sua pombagira, o Exu fez.
Mas antigamente na Cabula, né? O Atos, inclusive, é a prova viva disso. Que eu era uma mãe de santo um pouquinho mais xiita, sabe, gente? E eu tinha um conceito muito assim, tipo, cara, eu posso jogar, eu posso ver seu espírito, eu posso anotar aqui. Mas eu queria muito que você sonhasse com ele, pelo menos. Nem tô falando assim pra chegar na sua vibe, né? Que eu sei que são poucas pessoas que têm um chamado tão, assim, latente, né? De você incorporar e falar, minha cartola, minhas coisas e tal. Mas, assim, pelo menos sonha, cara. Pelo menos tem algum contato, porque isso é tão legal. Você fala assim, nossa, isso foi tão importante pra mim. E eu acho, honestamente, pra mim também, quando eu comecei a ter contato com os meus espíritos, né? Não foi desse jeito, mas eu tive visão, eu tive sonho e tal. E numa época que eu também não entendia nada disso. E eu fiz com que alguns dos meus filhos que estavam no início fizessem esse mesmo processo, porque ninguém vai te tirar isso. Sim, faz parte da sua história, né? Eu acho que... Você viveu. Exato. E você vê, tipo, que às vezes as pessoas duvidam. Ah, quem é meu Exu tutelar? Será que o pai de santo tal jogou? E será que é esse mesmo? Eu vou em outro. Daqui a pouco a pessoa tá em 4 barracões diferentes, né? Ela já foi fazer 1000 jogos. Já tá descredibilizada da fé dela, né? E já tá, tipo assim, colocando a fé dela num arquétipo. Quando não era pra ser, né, Iá? E sabe o que eu vejo de mais complicado dentro dessa situação? É que, assim, pra que você quer saber o nome do seu espírito? Pra que você quer saber qual é o seu orixá? Porque só pra saber, então continua no segredo, entende? A partir do momento que você descobre quem é seu espírito, você tem um envolvimento com ele, você tem que estudar aquele espírito, entender o porquê que ele está na sua vida e qual é a sua caminhada junto com ele. Então você acha que gera um tipo de responsabilidade a partir do momento, né, que você descobre Sem quem dúvida, né? As pessoas vão jogar e eu brinco muito, né? Qual é o meu orixá? Eu falei, pra que você quer saber? Porque eu queria saber. Eu falei, saber só por saber vai te dar problema. Porque a partir do momento, quando a ignorância tem isenta, né, do pecado, não é assim? Sim. Então, se a partir do momento que você sabe que você é um filho de Oxum, um filho de Ogum, seja lá o que for, você tem que entender que você carrega essa energia. Se você carrega essa energia, você tem os Ewossa. Tá certo? Então, você já tem... mas eu não sou iniciado. Mas você carrega essa energia, tá certo? Então, já te traz responsabilidades. Em vários aspectos, e Exu e Pombogira também, né? Sim. E tem gente, desculpa, que só quer saber também pra jogar a culpa também nas costas disso. Se fazem isso com signo. Pois é. Não é? Qualquer besteira que vai, eu sou muito louca mesmo, Sagitário. Fazem a mesma coisa com o Orixá, fazem a mesma coisa com o Exu também. Com o Exu com todo também. mundo. Tipo, não quero responsabilidade, eu quero alguém pra jogar, mais alguém pra terceirizar a culpa, né? Sim, terceirizar a culpa. Exatamente. E eu acho que tá ficando realmente uma coisa muito distante, as pessoas não entendem a responsabilidade que isso traz, né? Você, como uma Yalorixá, você sabe quantas pessoas sentam na sua mesa por dia pra jogar, pra, enfim, desabafar, né? Porque eu acho que às vezes a gente é mais consultório do que qualquer outra coisa. E também tem essa dificuldade de mudança, né? Porque as pessoas acham que descobrir um nome... Isso é muito comum, assim, na sua vivência. Agora eu sei o nome da minha pombogira, vou acender uma vela pra ela e minha vida vai estar resolvida. É assim que acontece? Sem dúvida alguma, né? Isso é com orixá, isso é com pombogira, isso é com Exu. Eu sempre falo, Mameto, que a questão da espiritualidade é um processo de dentro para fora.